Olá a todos, sou a professora Ana Gabriela, professora de língua espanhola. Hoje a nossa aula é para a turma do 7º ano e na aula passada eu passei para vocês a atividade das páginas 6, 7 e 8 da unidade 1, nossa primeira unidade, que tem como título Pedindo Informação. Quando eu falo pedindo informação, o que remete a vocês? O que vocês acham que a gente vai estar trabalhando nessa unidade? Ela tem a ver justamente com a questão da comunicação oral. Quantas vezes eu chego em algum lugar e eu não sei a informação e faço uma pergunta. Vamos supor que eu esteja aqui em um bairro desconhecido e eu quero saber onde fica a parada de ônibus. Então, eu peço informação para alguém, da mesma forma como certas pessoas podem também ter chegado a mim, pedindo alguma informação de algum lugar, e eu dou a mesma. Então, essa nossa unidade, ela vai trabalhar justamente sobre isso, sobre quais diálogos e quais formas de tratamentos a gente utiliza para determinados termos. Por exemplo, na primeira questão, já iniciando nossa correção, ela fala o quê? Escute los diálogos e relaciona com as imágenes. O que eu digo para vocês? Antes mesmo de vocês lerem um diálogo, eu acho importante vocês observarem primeiramente as imagens, porque quando vocês forem fazer a leitura e fazer a audição do diálogo, vocês já vão se remeter na resposta correta. Por exemplo, nessa primeira questão nós temos 4 diálogos. Nós temos o diálogo A, B, C e D. No diálogo A, nós temos o seguinte: Olá, ¿sabes dónde está la parada de autobús? Sí, está muy cerca de aquí. Sigue recto, en el segundo semáforo a la izquierda hay una parada delante del quiosco. Vale! Olha, ela fez a pergunta, a pessoa deu a resposta e ela agradeceu. Então, você vê que o diálogo está diferenciado por conta, aqui no próprio diálogo já diz que são as pessoas que estão falando, quem são os personagens. Então, são o quê? 2 meninos, uma menina e um menino. Então, por isso que o diálogo já é mais informal. Essa letra A, ela se remete a qual imagem? Será que é a primeira imagem, a segunda imagem, a terceira ou quarta imagem? Observando que na primeira imagem a gente vê o quê? Um posto de combustível, certo? Na segunda imagem, a gente observa que é como se fosse uma estação, né? Uma estação de trem. E na terceira imagem, a gente observa que é o quê? Uma parada de autobus, uma parada de ônibus. E na quarta imagem, a gente vê o quê? Ou como se fosse uma pastelaria, uma bomboniere, uma loja de conveniência, ok? Então, o diálogo da letra A remete a qual imagem? Na letra A está se falando sobre a questão da parada de autobus. Então, eu só vi um ônibus aí, que foi aonde? Na terceira imagem. Então, na terceira imagem, vocês colocam aí letra A. Na letra B, te espero en mi casa a las 7. Bueno, pero ¿cómo voy a tu casa? Coges el autobús en la calle Cervantes y te bajas en la iglesia de San Pablo. Cruza la calle y sigues por la cerca. En la segunda esquina está mi edificio. Al lado de la pastelería. Tiene mi dirección, ¿no? Olha, ele fez o quê? Ele vai encontrar com um amigo dele e o amigo dele passou as informações de onde ficava o edifício que ele mora. E olha detalhe, ele falou que o edifício dele ficava ao lado da pastelaria. Qual é a imagem que fala sobre a pastelaria? Será que é a quarta imagem? Na quarta imagem ela fala justamente bomboniere, pastelaria. Então, a quarta imagem corresponde ao diálogo B. Certo? Coloquem aí, letra B. No diálogo da letra C, temos a seguinte. Por favor, es mi primeira vez em Buenos Aires. ¿Sabe usted onde está a estação de metro? Lembra o que eu falei para vocês, que é importante a gente observar primeiramente as imagens? Dito e feito. Olha aqui, a segunda imagem mostra o quê? A estação de metrô, a estação que ele tanto procura. Então, essa segunda imagem remete à letra C.
Quem fez corretamente, coloca o Czinho. Quem não fez ou respondeu errado, a resposta é a letra C. E o nosso último diálogo, o diálogo D. ¿Conoce usted la calle Sevilla? La calle Sevilla? Lo siento. Mira, puedes perguntar aí em essa gasolineira. Ou seja, essa pessoa perguntou se ele sabia onde era a rua de Sevilha. E ele disse que não sabia, mas que ele poderia estar pedindo informação aonde? Ao posto de combustível, que é justamente a nossa primeira imagem. Então, na primeira imagem, você coloca a letra D, ok? Todo mundo fez corretamente. Então, relembrando, a primeira imagem corresponde à letra D, a segunda imagem, a letra C, a terceira imagem, a letra A e a quarta imagem, a letra B. Passando para a página 8, pois nesse diálogo dessa primeira questão estava correspondendo às páginas 6 e 7, passando à página 8, nós vamos ver a segunda questão, que é para marcar F para falso e V para verdadeiro. Essa questão ela está relacionada aos diálogos da questão anterior. Letra A. El niño pide informação para ir à igreja de São Pablo? Naquele diálogo que aquele menino pergunta, será que ele está pedindo uma informação para ir para a igreja? Essa informação é falsa ou é verdadeira? É bom também vocês, na hora que estiverem respondendo esse tipo de questão, se a resposta for falsa, vocês colocarem a justificativa, colocando a resposta correta, certo? Então, na letra A resposta é falsa. Não, o menino pede informação para ir à parada de autobus. Ele pede a informação para ir à parada de ônibus. E na letra B, la parada, aqui ó, letra B. La parada de autobús está em el segundo semáforo à esquerda. Essa informação é correta ou não? Ela é correta. Justamente a informação que foi dada foi que a parada ficava próximo ao semáforo à esquerda. Então você coloca aí V de verdadeiro. E na letra C? Na letra C fala assim: Rafael não sabia a casa de Júlio. Verdade, Rafael sabia a casa de Júlio? Não é à toa que Júlio disse para ele as coordenadas para chegar até sua casa. Lembra que é aquela casa perto da pastelaria? Certo? Então, a resposta é correta. Então, você vai colocar o quê? A letra V de verdadeiro. Na letra D, ele súbito não está em la plaza. Ou seja, ele súbito é o mesmo que estação de metrô. Ok? Então, a estação de metrô, ela está próxima à praça ou não está? Quem que lembra? Ele súbito não está em la plaza. Então, a informação é falsa, porque ela está próxima. Por isso que é bom vocês também fazerem a releitura do diálogo e, quando for falsa, vocês colocarem a justificativa. Na letra E, la señora le pide informação ao taxista para ir à estação de metro. Sim, verdade. É verdade. A senhora ela pede informação para o taxista para ir à estação de metrô. Então, é V de verdadeiro. E na letra F, el senhor conoce la calle Sevilla? Não. Ele não conhece a rua de Sevilha. Pelo contrário, ele fez uma pergunta onde ficava essa rua. E a pessoa informou o que para ele? Quem é que lembra? Falou para ele fazer a pergunta no posto de gasolina, no posto de combustível. Então, qual é a sequência da segunda questão? F, V, V, F, V, F, certo? E agora, nossa terceira questão, você vai relacionar as frases de acordo com o personagem, de acordo com o texto, ou seja, de acordo com o nosso diálogo. Como eu falei para vocês, tudo está sendo girado em torno do diálogo das páginas 6 e 7, do diálogo da primeira questão. Relaciona as frases com o personagem segundo o texto. Letra A. En la segunda esquina está Miedi
edifício. Quem foi que falou isso? Quem que lembra? Que disse que sua casa está próxima a uma esquina que fica próxima à pastelaria. Quem foi que disse? Foi o Rafael? Foi a criança? Foi a senhora ou foi o Julio? Quem que lembra? Foi o Julio. É a segunda pessoa de baixo para cima, ok? Julio. Julio é a letra A. Na letra B. Sim, está muito cerca daqui. Quem foi que disse que estava perto dali? Quem é que lembra? Foi a Ninha, a menina que falou isso. Foi ela que deu a informação da parada de ônibus. Na letra C. Lo siento. Quem foi que pediu desculpas porque não sabia dar a informação? Quem é que lembra? Foi quem foi? Foi o senhor. Letra C foi o senhor. Letra D, por favor. É minha primeira vez em Buenos Aires. Sabe você onde está a estação de metrô? Quem foi que perguntou sobre a estação de metrô? Quem lembra? Será que foi Rafael? Será que foi o taxista? Ou foi a senhora? Quem que lembra? É só voltar para o diálogo, caso você não esteja lembrando. Então, foi a senhora que pediu essa informação. E na letra E? Al final encontrará a oficina de correios, a continuação na praça e ali verá el subte. Ou seja, ele dá toda a informação de onde você vai encontrar a estação de metrô. Quem foi que fez isso, que deu essa informação? Foi a senhora ou foi o taxista? A senhora fez a pergunta, não foi? Quem deu a resposta foi o taxista que deu a resposta. Letra F. Sabe onde está lá a parada de autobus? Quem foi que fez essa pergunta? Quem é que lembra? Foi o primeiro diálogo. Quem foi? Foi o Ninho. O menino fez a pergunta de onde estava a parada de ônibus. Na letra G, conoce usted la calle Sevilla? Quem foi que perguntou que conhecia a rua de Sevilha? Quem é que lembra? Foi o jovem, ou seja, o jovem. Sem problema. Quem foi que falou assim, sem problema? Que a pessoa não tinha a informação, mas não teria problema por ele não estar sabendo. Quem que lembra? Foi quem? O Rafael. Então, a nossa sequência das respostas da terceira questão, em ordem. F, C, G, E, H, B, A e D. E na quarta questão, a resposta era pessoal. ¿Alguna vez has passado por alguma experiência parecida a las situações apresentadas anteriormente? Qual? Ou seja, aqui foi a pergunta para saber se vocês já passaram por esse tipo de situações, se vocês já fizeram alguma pergunta sobre certos lugares, se vocês já deram informações. Bom, agora para a nossa próxima aula, eu vou pedir para que vocês respondam as questões das páginas 9 e 10 e 11. Vocês respondam essas questões e na próxima aula a gente vai fazer essa correção e a gente vai estar iniciando o nosso novo assunto que vai falar sobre Elibário, ok? Agradeço a atenção de vocês, qualquer coisa podem me procurar pelo WhatsApp ou pelo telefone mesmo. Obrigada, até logo, beijo, hasta bueno.